Bom, então qual que é o principal aspecto que deve ser trabalhado quando você quer calcular integrais dupla utilizando a ideia de coordenadas polares? Então, vamos começar supondo o seguinte, que nós queremos calcular a integral dupla na região R do quê? De uma função f de xy dA. E R seria uma região que nós podemos definir aqui como, por exemplo, um círculo. Então vamos definir aqui, ó, esse daqui seria a região R. Então, está definida aqui a região R. Então, tendo aqui a região R, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar essa região R do quê? De um círculo de raio unitário. Então, essa região R ela é limitada por um círculo cuja forma é x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Tá? Então, o que é isso? É um círculo com centro na origem e raio unitário. E como é que a gente faz para calcular isso daqui? Então, se a gente fosse calcular isso daqui utilizando coordenadas polares, o que nós faríamos aqui nesse caso? Então, nesse caso, os limitantes eles seriam o seguinte. Ou seja, nós vamos definir R como a região que é dada em função de um raio e de um ângulo θ, onde o raio ele varia de 0 até 1 e o ângulo ele varia de 0 até 2π. Ok? Então, essa daqui seria uma região limitada lá em coordenadas polares. Nós podemos definir outros tipos de regiões. Por exemplo, vamos colocar uma outra região aqui. Então, suponhamos que nós vamos trabalhar com uma região composta apenas por um semicírculo. Okay? Então, vamos considerar aqui como a parte que nos interessa é esse pedaço aqui. Ó. Certo? Então, isso daqui. Se a fórmula fosse dada, por exemplo, a fórmula dessa curva que limita a região fosse dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, então o significado disso seria o quê? Que a região ela faz parte do semicírculo superior, cujo raio é 2. Por que 2? Você pega o 4, tira a raiz do 4, e aí você vai encontrar o 2. Esse 2 aqui ele seria o nosso raio. Ok? Então, muito bem. Então, como é que a gente define os limites de integração dessa região aqui? Né? Então, essa nossa região R, ela seria composta por Então, essa região seria composta o quê? Por um raio e um θ, onde o raio varia de 0 a 2 e o ângulo, agora neste caso, ele já não varia mais de 0 a 2π, porque nós estamos trabalhando somente com a parte superior. Então, ele varia de 0 até π, que seria os 180 graus. Então, a variação do ângulo aqui, ó, de 0 até π. Ok? Então, esses aqui seriam os limites de integração para esta região. Tá certo? Então, quando a gente trabalha com integrais duplas envolvendo a ideia de coordenadas polares, geralmente você vai trabalhar com uma região que ela pode ser convertida em alguma coisa onde você vai usar essas ideias aqui. Você vai ter o quê? Uma forma onde essa forma será dada em função de r e de θ. Okay? Você terá duas variáveis na tua equação e as variáveis serão raio e ângulo.
Por que que essas coordenadas polares elas são importantes? Porque em muitos casos onde o cálculo é bastante trabalhoso usando coordenadas retangulares, que seria o x e o y, quando você trabalha aqui com as coordenadas polares, esse cálculo ele pode ser bem mais rápido. Daí a importância de saber trabalhar com coordenadas polares. Ok, o que nós temos? De onde que vem essas coordenadas polares? De onde que vem essa ideia? Vamos pegar aqui. Ó. Muito bem, de onde que vem essas coordenadas polares? Que relação que elas têm com as coordenadas retangulares? Então vamos considerar aqui um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano nós vamos tomar lá o x e o y, ok? E aí, como que a gente vai trabalhar em cima disso daqui? Então nós vamos ter lá, vamos colocar aqui, ó. Aí nós vamos definir aqui um ângulo, tá? Então vamos pegar aqui, ó, um raio que forma um ângulo em relação ao eixo x, sendo que esse ângulo nós vamos chamar de ângulo θ. Ok? Então aqui nós temos o raio R e o ângulo θ. Essa altura aqui, essa altura nós vamos chamar ela do quê? De y, minúsculo, ok? Que é uma medida que você obtém lá no eixo y. Então isso aqui seria y. E isso daqui, essa distância da origem até aqui, nós vamos chamar de x. Então, nós podemos dizer o seguinte, que esse ponto, se a gente for colocar as coordenadas desse ponto, ele é um ponto que pode ser dado com coordenada x e y. Mas ele também fica bem definido se você definir a rotação, o θ, como a rotação em relação ao eixo x, ok? Então, partindo aqui do x, roda um ângulo θ, roda um raio R, com um giro de θ radianos, ou θ graus. Então, nós temos que esse ponto ele pode ser representado também por um raio e um ângulo. Então, a gente percebe que o ponto é o mesmo, somente a representação é que muda. Você representa na primeira forma em relação a x e y, e na segunda forma você representa em relação a raio e ângulo. E como que a gente pode transformar, então, coordenadas retangulares, que são os x e o y, tá? Então a gente chama essas coordenadas aqui de retangulares ou cartesianas. Como que a gente pode transformar coordenadas cartesianas ou retangulares em coordenadas polares? Então nós temos lá as cartesianas ou retangulares, que é a mesma coisa, são dadas por x e y. Então, para a gente poder fazer essa transformação, o que a gente faz aqui? Para a gente poder fazer essa transformação, né, o que a gente vai fazer? Então, desse desenho aqui, nós podemos dizer o seguinte, que o seno do ângulo θ, ele é igual ao quê? O cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o r. Okay? Então, a gente pode dizer que seno é igual a y dividido por r. Da mesma forma, nós podemos dizer que o cosseno do ângulo θ ele é igual ao quê? O cateto adjacente, que é o x, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno ele é dado por cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, nesse caso, que é o r. Bom, dessa primeira relação, a gente pode colocar o número 1 aqui embaixo e multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, nós temos y igual a r seno θ e x igual a r cosseno θ. Ok? Multiplicando cruzado, nós temos essas duas relações. Então, isso aqui é um caminho para transformar coordenadas retangulares em coordenadas cartesianas.